Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa palestra sobre gestão do tempo. Você controla o seu tempo ou o tempo anda te controlando? E é uma alegria enorme estar com vocês mais uma vez, nesta noite, com, com um assunto tão pertinente, né, dedicado à reflexão, ao aprendizado. E para começar, hoje eu gostaria de me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou a Thaís Fantacholi, para quem não me conhece, sou professora e parceira da FFG Educação e Consultoria e também estou atualmente como coordenadora de curso na Uningá, que fica em Maringá, Paraná. Sou formada em processos gerenciais, em pedagogia, tenho pós-graduação em gestão escolar e práticas pedagógicas, em Libras, em docência e gestão na educação à distância. Estou cursando a pós em novas tecnologias aplicadas à educação e iniciando também a minha segunda licenciatura em letras em espanhol, letras português e espanhol. Trabalho na área da educação desde 2012 e ao longo desses anos eu passei por todas as modalidades da educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Estive também em cursinhos pré-vestibulares, cursos técnicos, cursos de capacitação e atualmente estou no ensino superior. E ao longo da minha trajetória profissional, eu tenho acompanhado de perto, né, o desafio que todos nós enfrentamos, principalmente os estudantes, não é? E muitas vezes o quanto é difícil nós conciliarmos o trabalho, os estudos, a família, os sonhos pessoais e o descanso, né? Tudo isso dentro das mesmas 24 horas. E é curioso que todos nós temos o mesmo tempo. Um dia com 24 horas, uma semana com 168 horas, e o que diferencia uma pessoa produtiva e equilibrada daquela que vive sobrecarregada? E a resposta é como ela faz a gestão do tempo, ou melhor, como essa pessoa faz a gestão da própria vida, não é? Então, por isso, hoje o nosso encontro vai ser muito mais do que uma palestra, é um convite a vocês à reflexão, à autodescoberta e à ação prática, ok? E para começarmos, eu gostaria de compartilhar algo que sempre me faz pensar muito sobre o valor do tempo, que é um vídeo, é, é um poema, na verdade, né? É um vídeo do poema do Mário Quintana, que fala sobre o tema. Então eu convido vocês agora a respirar fundo, se desconectar das distrações que às vezes nós temos ao nosso redor e se permitir, por um pequeno momento, sentir o poder das palavras, tá bom? Só um momentinho que eu vou fazer a troca para o vídeo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará.
Lindo, não é? Mário Quintana, com toda a sua sensibilidade, ele nos lembra que o tempo é o nosso bem mais precioso. Ele não volta, ele não espera e principalmente ele não se compra. E quantas vezes nós já tivemos a sensação de que o dia passou e não conseguimos fazer o que realmente importava? Ou quantas vezes nos vimos ocupados o tempo todo, mas com a sensação de que não fomos produtivos? Pois é, o tempo, quando ele não é bem gerido, ele escorre pelos nossos dedos. Mas quando aprendemos a compreendê-lo e a utilizá-lo com sabedoria, ele se transforma em um aliado muito poderoso, pessoal. Opa, então, e para começarmos, eu acho muito importante nós entendermos de fato o que significa a gestão do tempo. E, no caso, é gerir o tempo. Gerir o tempo, ele não é apenas fazermos listas, usar aplicativos ou acordar mais cedo. Claro que tudo isso faz parte do processo, mas gestão do tempo vai muito além. Ela é fazermos escolhas conscientes, é entender que cada decisão que tomamos, ela tem um custo, o custo de oportunidades. E quando escolhemos fazer uma coisa, automaticamente estamos deixando de fazer outra. Por isso, gerir o tempo é, na verdade, gerir prioridades. E isso nos leva a uma pergunta essencial. Nós temos clareza do que é prioridade na nossa vida? Vamos parar um instante e pensarmos: quais são as três coisas mais importantes para você hoje? Sugestão: família, carreira, saúde, estudo. O que vem em primeiro, o que vem em segundo e em terceiro lugar? Quais são as suas prioridades? O que ocupa o centro da sua atenção hoje, da sua energia e principalmente das suas horas? A maioria das pessoas não tem clareza disso. E é aí que o tempo foge. Porque quem não define prioridades vive reagindo em vez de agir com propósito. Quantas vezes já ouvimos ou até dissemos aquela frase clássica do dia a dia: "Ah, hoje foi uma correria, eu só apaguei incêndio". Não é verdade? Eu mesmo, confesso, já falei isso muitas vezes. E talvez você também. E aquela sensação de que o dia começou, você se envolveu com mil coisas, correu para todos os lados e no fim parece que nós não fizemos nada de realmente importante, não é? É como se o tempo tivesse passado por nós e não ao contrário. E isso acontece porque estamos o tempo todo reagindo ao que chega, em vez de conduzirmos o que realmente importa. Quando a gente vive apenas apagando incêndios, como às vezes nós falamos, nós estamos permitindo que o tempo nos controle. Mas quando a gente define o que é prioridade, o que realmente merece nossa energia, passamos a assumir o papel de protagonistas da nossa própria rotina. E o mito da falta de tempo, não é? Quantas vezes já dissemos: eu não tenho tempo. Ah, vamos fazer academia? Eu não tenho tempo. Vamos Vou fazer uma outra pós-graduação, uma graduação, iniciar ou fazer outra? Ah, não, porque eu não tenho tempo. Vamos ser sinceros, nem todos os dias a gente consegue gerir o tempo do jeito ideal. E tá tudo bem, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. E a verdade é que nem sempre vamos conseguir dar conta de tudo. E isso não é fracasso, pessoal, é a vida real. O importante é tentar gerir o tempo nos dias que nós conseguimos e aprender com aqueles em que as coisas simplesmente não saem como planejado. Então, a gestão do tempo não é sobre perfeição, é sobre intenção e consciência.
É olhar para o relógio e, em vez de se sentir culpado, se perguntar: o que eu posso fazer de melhor com o tempo que eu tenho hoje? E eu quero te contar uma verdade. Sabe qual é ela? Tempo não falta, pessoal. O que falta é direção. Todos nós temos o mesmo tempo, mas o que muda é o quanto desperdiçamos com distrações, procrastinação e tarefas que não nos aproximam dos nossos objetivos. Eu vou trazer um dado curioso, às vezes vocês já até viram algum vídeo sobre isso, mas de acordo com estudos recentes, nós nós desbloqueamos o celular em média de entre 90 a 150 vezes por dia. Isso realmente representa, se nós formos calcular assim por cima, de 3 a 4 horas de uso diário ativo, só no fato de desbloquear o celular, para ver uma notificação, para fazer uma ligação ou ficar perdida nos rios do Instagram. E isso considerando, igual eu falei, redes sociais, mensagens, e-mails, navegação. E alguns públicos que são os jovens adultos, esse tempo pode chegar de 5 a 6 horas por dia. Então vamos traduzir isso em tempo de vida. Se uma pessoa passa 4 horas por dia no celular, tempo baixo, 4 horas, estamos falando, né, por baixo. Em um ano, isso soma 1.460 horas, o que equivale a mais de 60 dias inteiros, ou seja, 2 meses do ano são gastos olhando para a tela. E isso é um cálculo jogando por um tempo médio de 4 horas, e nós sabemos que ficamos ou que existe muitas pessoas que ficam muito mais horas que isso, não é? E isso não é apenas um dado curioso, pessoal, é um sinal de que o tempo está sendo drenado por pequenas interrupções, que somadas consomem horas preciosas. A boa notícia é que é possível mudar isso, claro, né? Mas para mudar é preciso consciência. E consciência nasce do quê? Da observação. Por isso eu quero propor para vocês hoje nossa primeira atividade. Fiquem à vontade para fazerem ou não, né? Ou é agora comigo, mas tirem um tempinho para fazer ela, nem que seja depois. Vocês vão se surpreender. Deixa eu Vamos ficar nessa eu acabei não colocando a tela que eu queria. E a atividade que eu gostaria de propor para vocês é a seguinte: é o mapa do tempo. Peguem um papel, uma caneta e desenhem numa folha 3 colunas. A primeira, o que eu fiz nas últimas 24 horas. Na segunda coluna, vocês vão colocar quanto tempo eu dediquei a cada atividade que eu realizei. E na última coluna, vocês vão colocar como eu me senti, né? Como vocês se sentiram em relação a essa atividade. E preencham sinceramente, incluam tudo, desde o tempo de trabalho até o tempo no celular, nas redes sociais, nas conversas, nas pausas para o café. E depois vocês vão olhar para essa lista e refletir em quais atividades vocês realmente estiveram presente. O que de fato contribuiu para o crescimento e bem-estar de vocês. E o que apenas preencheu o tempo sem propósito. E vocês, eu juro para vocês, vocês irão se surpreender com quanto de tempo nós gastamos não estando realmente presente, perdendo tempo somente olhando coisas desnecessárias, distrações, no celular principalmente, não é? E vocês irão perceber como o tempo é revelador quando colocamos isso no papel. A gestão do tempo, ela começa quando paramos de viver no piloto automático, porque enquanto nós estamos no modo automático, a vida simplesmente acontece.
A gente acorda, nós cumprimos as nossas tarefas, respondemos as nossas mensagens, corremos para lá, corremos para cá e quando nós vemos, o dia acabou. Mas será que a gente viveu realmente esse dia ou nós apenas sobrevivemos a ele? O piloto automático, ele é confortável sim, mas ele é muito perigoso. Ele nos dá a falsa sensação de produtividade, quando na verdade estamos apenas repetindo padrões, fazendo, reagindo, principalmente sem pensar se aquilo realmente tem valor. Então, gerir o tempo é acordar a consciência, é sairmos desse estado automático e começar a escolher com intenção o que eu quero viver hoje, em que eu quero investir a minha energia, porque o tempo não se administra no relógio, ele se administra na mente. Então, tudo começa com a consciência do agora. E quem são os ladrões do tempo? Agora que nós já temos uma visão, né, quem for realizar a atividade agora ou depois, nós já temos uma visão básica do nosso dia. Então vamos falar sobre os principais inimigos do tempo, né, os nossos chamados ladrões do tempo. E o que são os ladrões do tempo? São aqueles hábitos e comportamentos que nos fazem perder produtividade sem perceber, né. Então nós podemos citar a falta de planejamento, né, que é começar o dia sem um plano, que é como eu digo, sair para viajar sem saber o destino. Você pode até andar, mas vai acabar rodando em círculos. Planejar é dizer ao seu tempo para onde ele deve ir, em vez de se perguntar depois aonde foi o meu tempo. Quando nós planejamos, nós estamos assumindo o controle da nossa rotina. Mesmo que o dia mude, que é natural, mesmo que algo fuja do nosso controle, pelo menos nós temos um norte, nós temos um propósito. Então, sem planejamento, o dia é conduzido pelos imprevistos. Com planejamento, quem conduz o seu dia é você. Nós podemos também trazer a procrastinação, não é? Que é adiar. Adiar é uma das formas mais sutis e mais perigosas de desperdiçar o nosso tempo. E muitas vezes nós achamos que estamos apenas esperando o momento certo, mas na verdade estamos adiando por medo, segurança ou às vezes por perfeccionismo. Quantas vezes nós já deixamos algo para depois porque nós queríamos fazer do jeito ideal e no fim esse depois nunca chegou, não é? Então lembre-se, pessoal, feito é melhor que perfeito não feito. Cada tarefa concluída gera movimento e confiança. Então, cada tarefa adiada vai gerar o quê? Culpa, sobrecarga mental. A produtividade, ela começa quando a gente vence a inércia e damos o primeiro passo. Eu sei que não é fácil, mas nós temos que ser persistentes. Nós temos as distrações digitais, que nós já falamos um pouquinho, que é sobre as notificações, redes sociais, mensagens, e-mails, e tudo isso parece inofensivo, né? Se nós formos elencar, se nós formos separar, o tempo que nós gastamos às vezes com isso pode parecer pequeno. Porém, quando nós somamos tudo isso, nós perdemos ali 2, 3, 4, 5 horas, né? Então, quando nós fragmentamos a nossa atenção o tempo todo, é algo muito perigoso. E uma outra coisa bem curiosa, que a cada vez que nós nos distraímos, o nosso cérebro, ele leva em média de 20 minutos para voltar no mesmo nível de foco anterior. Então, um exemplo, né? Imagine isso acontecendo dezenas de vezes por dia. Eu estou ali concentrada no meu trabalho, fazendo um relatório. E aí eu recebo uma notificação e eu paro para verificar essa mensagem no WhatsApp, né, ou no e-mail. Até eu finalizar o que eu estou, né, respondendo e voltar a me concentrar, o seu cérebro leva até 20 minutos.
para você voltar naquele nível de foco que você estava antes daquela notificação que chegou, né. Então, quanto tempo nós perdemos? Quanto tempo nós poderíamos estar usando para algo realmente importante? As distrações digitais são como pequenos vazamentos em um balde. Não parece muito no começo, mas no final do dia, metade da energia foi embora. Então, por isso é importante nós criarmos um momento de desconexão intencional. O mundo não vai parar se você ficar 30 minutos longe do celular, mas talvez a sua mente agradeça profundamente por isso. A falta de pausas, pessoal, parece contraditório, não é? Mas quem não pausa também perde tempo, porque sem pausas a mente cansa, o corpo desacelera e os erros aumentam. Pausar não é preguiça, é estratégia. É como um atleta que precisa respirar entre as corridas. Sem descanso, o que vai acontecer? O desempenho cai. Então, permita-se pequenas pausas ao longo do dia. Levante-se, alongue-se, respire fundo, olhe pela janela, né? Esses minutos de pausa devolvem a clareza e o foco. Então, trabalhar sem parar não é sinal de produtividade, não se enganem. É sinal de esgotamento disfarçado, ok? E por último, a dificuldade de dizer não. Essa talvez seja uma das maiores vilãs da gestão do tempo, que é a dificuldade de dizer não, porque cada sim que nós damos a algo sem importância é um não para algo essencial. Então, proteger o nosso tempo é um ato de autocuidado e respeito conosco mesmos. Então, nós não precisamos aceitar todos os convites, nem assumir todas as demandas do trabalho e nem resolver tudo por todos. Dizer não com gentileza é dizer sim, sabe para quem? Para a sua saúde mental, ao seu foco e às suas prioridades. Então, lembre-se, o tempo ele é limitado, mas a forma como nós usamos ele é uma escolha diária, ok? E eu trouxe para vocês algumas estratégias práticas sobre a gestão do tempo, tá? Vamos ao que todo mundo quer saber, talvez, né? Como realmente organizar o nosso tempo de forma prática e realista, né? Porque é tudo muito lindo quando nós só falamos, né, na teoria. Mas e a prática? Como que funciona isso? Então, eu trouxe para compartilhar com vocês 5 estratégias, cada uma delas da sua maneira, são eficazes, né? Eu mesmo aplico algumas delas e ensino os meus alunos e equipes. E claro que cada um vai se adaptar a uma, né? Talvez o que funcione para mim não funcione para você, mas está tudo bem, né? Cada um tem que se organizar e tentar estratégias, né? Até você encontrar que melhor se enquadre, né? Na sua rotina, né? No seu dia a dia. Então, a primeira estratégia que eu trago é a regra do 3. A regra do 3 ela é bem simples, mas ela é extremamente poderosa, né? Ela diz o seguinte: defina no máximo 3 prioridades por dia. Ai, Thaís, mas eu tenho 10 prioridades por dia. Não, você vai definir 3 que são de extrema importância, que não tem como deixar para amanhã. 3. Essas devem ser as tarefas que realmente irão mover a sua vida naquele dia, né? Ou o seu trabalho para frente. Aquelas que geram impacto real. Porque quando tudo é prioridade, no fim de tudo, nada é prioridade. Então, muitas pessoas começam um dia com listas enormes de 10, 15, às vezes 20 tarefas, não é? E terminam frustradas, porque só conseguiram concluir 2 ou 3. Mas a verdade é que 2 ou 3 tarefas bem feitas e significativas podem valer muito mais do que uma lista interminável de tarefas sem foco. Então perguntem-se todas as manhãs:
Se eu só pudesse realizar 3 coisas hoje, o que realmente faria a diferença? Essas serão as suas prioridades. E tudo que vier depois será extra, bônus, não obrigação, ok? Nós temos a técnica Pomodoro. Essa técnica é uma das mais conhecidas, é também uma das mais eficazes, para quem quer melhorar o foco e evitar a fadiga mental. Tá? E você encontra, inclusive, um timer da técnica Pomodoro no Google. Digita lá técnica Pomodoro, tem sites exclusivos dele que você coloca o timer lá, para você poder se concentrar exatamente no tempo que ele permite. E ela funciona assim: você trabalha em blocos. Então, são 25 minutos de foco total, né? Então, são 25 minutos que eu vou tirar para fazer exclusivamente aquela tarefa. E aí, passou 25 minutos, são 5 minutos de pausas. E após 4 ciclos, você faz uma pausa mais longa de 20 a 30 minutos. Essa é o padrão. Mas claro que vocês podem ajustar da forma que vocês acharem melhor. Trabalhar 30 minutos e fazer 10 minutos de pausa, né? Então você vai adequar, esses períodos da forma que vocês acharem melhor. Mas o importante é período de foco, pausa. E aí depois de 4 ciclos, mais ou menos, você faz uma pausa mais longa. Então esses intervalos, eles ajudam o cérebro a manter a concentração e a energia. Então evita o cansaço que vem de longos períodos de trabalho contínuo. Mas há um detalhe importante, durante esses, né, exemplos, esses 25 minutos, nada de celular, notificações ou interrupções, é foco absoluto. Você pode usar até um cronômetro, né, ou aplicativos, igual eu mencionei, ou até mesmo no Google, específicos para isso. E o mais interessante é que depois de alguns dias praticando, vocês vão perceber que o cérebro ele se acostuma com esse ritmo e você passa a entrar em estado de concentração muito mais rápido. Parece simples, não é? Mas o impacto disso é enorme, gente, é sério, porque produtividade não é sobre trabalhar mais horas, é sobre trabalhar com mais qualidade nas horas que você tem, né? Eu trouxe também a matriz de Eisenhower. Essa ferramenta é uma das minhas favoritas. Eu sou uma pessoa muito visual, então eu gosto de visualizar o que eu tenho. Então, minha agenda, eu tenho no celular, mas também é física, o meu planner é semanal, anual também, eu prefiro o físico, porque ela é excelente. Ela nos ensina, essa matriz, a diferenciar o que é urgente do que realmente é importante. Então funciona assim, eu até deixei aí do lado na tela para vocês também conseguirem visualizar. Você divide as suas tarefas em 4 quadrantes: urgente e importante, que são as tarefas que exigem ação imediata. Vou dar um exemplo: um problema que precisa ser resolvido hoje, um prazo, de uma demanda que termina hoje. Essas você vai fazer agora. O outro quadrante seria o importante, mas não urgente, que são as tarefas que trazem resultado a longo prazo, por exemplo, estudar, planejar, cuidar da saúde. Essas você vai planejar. Nós temos o outro quadrante, que é o urgente, mas não importante, que são as tarefas que precisam ser feitas, mas não necessariamente por vocês, né? Às vezes, responder um e-mail simples, você pode delegar, resolver detalhes operacionais, você delega, né? Em casa, por exemplo, lavar uma louça. Coloca o filho para lavar, o marido para lavar, a esposa para lavar, né? Então, são tarefas que você vai delegar. E, por último, nós temos o nem urgente e o nem importante. Essas são apenas aquelas que consomem energia e não trazem nenhum resultado. São as rolagens infinitas no celular, as fofocas no corredor, com o colega ali 5, 10, 15 minutos durante o trabalho, as distrações desnecessárias. Então, essas que nós iremos fazer, nós iremos eliminar. Então, quando nós aplicamos essa matriz, nós começamos a perceber que muito do que toma o nosso tempo, às vezes não é realmente importante, é só ruído.
E quando você filtra esse ruído, o foco volta a aparecer e o tempo começa a sobrar. E por último não, tem mais 2, né. A regra dos 2 minutos, que essa é simples também, extremamente prática, que algo que leva menos de 2 minutos para fazer, você faça imediatamente. Responder uma mensagem curta, enviar um arquivo, guardar um objeto, agendar uma ligação, coisas rápidas, mas que muitas vezes se deixadas para depois acabam acumulando e gerando aquela sensação de sobrecarga. E o segredo dessa regra é justamente impedir o acúmulo, porque não é o tamanho das tarefas que cansa, muitas vezes é o número de pendências que a gente carrega na cabeça, não é? Então, cada pequena coisa não feita é um lembrete mental e constante que fica lá, rodando em segundo plano, tirando a nossa energia. Então, pratique. Viu uma microtarefa que leva menos de 2 minutos? Faça agora. E sinta o alívio de não precisar pensar mais daquilo. E por último, planejamento semanal, né? Que é o hábito que transforma tudo. O, o planejamento semanal, o que vocês podem fazer? Reserve ali 30 minutinhos, pode ser no domingo à noite ou na segunda-feira de manhã, para olhar a sua agenda com calma da semana. Reveja os seus compromissos, os seus prazos, as suas prioridades e veja o que realmente pode ser, o que pode ser antecipado, o que precisa ser adiado e o que precisa ser delegado, né? Então, planejar a semana é como ajeitar as velas de um barco antes de sair navegando. Você pode até enfrentar ventos fortes, né, durante a semana, mas pelo menos você vai saber para onde você está indo. Então, eu digo que quem planeja domina o tempo. Quem não planeja é dominado por ele. E o mais importante, né, o planejamento semanal, ele não é uma rigidez, muito pelo contrário, ele é flexibilidade, só que com direção. Porque quando você sabe o que é prioridade, fica muito mais fácil de lidarmos com os imprevistos sem perder o controle, não é? Então, e o equilíbrio entre produtividade e qualidade de vida? Agora que você já viu, né, algumas técnicas práticas de organização, é hora de entender algo essencial. Produtividade não é sobre fazer mais, e sim sobre fazer melhor. Vivemos atualmente em uma cultura que glorifica o estar ocupado. Parece que quanto mais ocupado nós estamos, mais valiosos somos. Mas será que é isso mesmo? Estar ocupado, pessoal, não é o mesmo que ser produtivo. Produtividade é gerar resultado com propósito e não apenas preencher o dia com tarefas. Imagine uma roda gigante, sem parar. Ela faz muito movimento, não é? Mas se não sai do lugar, ela não chega a lugar nenhum. Ela só fica rodando ali, ó, no mesmo lugarzinho. E muitas pessoas vivem isso, cansadas, girando sem perceber que o que falta não é tempo, é direção. Então, o primeiro passo para equilibrar produtividade e bem-estar é definir o que realmente importa. Não adianta ser eficiente em algo que não tem significado. Então, lembre-se: eficiência é fazer bem feito. Eficácia é fazer o que precisa ser feito. E quando você une os dois com propósito, aí sim o tempo trabalha ao seu favor. Vamos fazer uma pequena reflexão. Fechem seus olhos, respirem e vamos pensar: o que realmente te faz bem? Quais são os momentos do seu dia em que você se sente vivo, presente mesmo e feliz? Vamos pensar? Porque são exatamente esses momentos, pessoas, afazeres, que são os verdadeiros marcadores do tempo bem vivido. Não são as horas de trabalho, os relatórios entregues, as tarefas marcadas com checklist, são os momentos de conexão, de sentido, de pausa.
porque viver com equilíbrio é saber que o tempo de qualidade vale mais do que a quantidade de tempo. E o poder do foco? Vamos falar sobre uma das habilidades mais valiosas da atualidade, o foco. Vivemos na era da distração, não é? Somos bombardeados por informações o tempo todo. Notificações, redes sociais, e-mail, mensagens, vídeos curtos, tudo competindo pela nossa atenção. E é verdade, é que a atenção é o novo ouro do século XXI. Quem domina o foco, domina o tempo. Vivemos num paradoxo. Nunca tivemos tanto acesso à informação, mas também nunca fomos tão distraídos. Antigamente, os estudos mostravam que a capacidade média de concentração de uma criança em sala de aula era de 45 a 50 minutos. E é exatamente por causa desse estudo que até hoje, né, as aulas costumam ter essa duração média, que é entre, né, os 45 e 50 minutos. E esse tempo foi definido justamente por ser o limite natural de atenção contínua de uma criança, que é a atenção que o cérebro conseguia manter em uma única atividade, né, em uma única aula, vamos colocar assim. Mas hoje, pesquisas recentes mostram algo muito preocupante. Essa média caiu para cerca de 5 a 7 minutos. 5 minutos, ou seja, uma criança e muitas vezes também um adulto perde foco em menos de 10 minutos de atividade, pessoal. E o motivo é claro: vivemos bombardeados de estímulos. São notificações, sons, luzes, mensagens, vídeos, novidades a cada segundo. O nosso cérebro, que antes se concentrava por quase uma hora, ele agora foi treinado para pular de estímulo em estímulo. Então, estamos acostumados com o rápido, com o instantâneo, com o imediatismo. E a produtividade, o aprendizado e o propósito exigem justamente o oposto: profundidade. E sem foco não há profundidade, só movimento sem direção. Por isso que dominar o foco é uma das competências mais valiosas do século XXI, porque quem domina o foco domina o tempo, e quem domina o tempo recupera o controle da própria vida. Mas manter o foco não é uma questão de força de vontade, é uma questão de estratégia. E aqui vão algumas práticas que ajudam muito. Criem um ambiente de foco. Ambiente bagunçado, mente bagunçada. Então, organize o seu espaço antes de começar qualquer atividade, seja no trabalho, ou seja em casa estudando, seja na faculdade. Silencie as notificações, feche as abas desnecessárias do computador, coloque o celular longe. Segundo, defina um tempo específico para cada tarefa. Não comece algo dizendo: vou fazer até terminar. Muitas vezes isso não é a verdade, isso não é a realidade. Então, é mais fácil você dizer para si mesmo: vou dedicar 45 minutos a isso. Coloquem limites de tempo, pois limites de tempo geram concentração. Terceiro, treine a atenção plena. Esteja 100% presente em tudo que você estiver fazendo. Se está trabalhando, trabalhe. Se está almoçando, apenas almoce. Não fique assistindo televisão, não fique com o celular na mão. Se está com alguém, esteja por inteiro. Quarto, cuide da energia, não apenas do tempo. Sem energia, o tempo não rende. Então, durma bem, alimente-se com qualidade, movimente-se. O corpo é o suporte da mente produtiva. E claro, o foco não é sobre excluir o mundo, pessoal, mas sobre escolher o que vale a nossa atenção.
Prioridades e propósito. A essa altura, você já deve ter percebido que a gestão do tempo é, na verdade, gestão da nossa vida, não é? Porque o tempo é o que temos de mais democrático. Todos nós recebemos a mesma quantia todos os dias, às 24 horas. O que muda não é o tempo que temos, é como nós escolhemos usá-lo. E é aí que entra um ponto essencial nessa jornada: o propósito. Não há técnica de produtividade que funcione se você não souber por que está fazendo o que faz. Nenhuma ferramenta vai substituir o sentido, nenhum aplicativo vai organizar uma vida sem direção. O propósito é o que dá cor ao tempo, é o que transforma rotina em missão, é o que faz com que o relógio deixe de ser o nosso inimigo e passe a ser o nosso aliado. Então, quando nós temos clareza de propósito, o tempo ele ganha direção. Você não corre o dia inteiro tentando dar conta de tudo, você escolhe o que realmente importa naquele dia. Então, cada decisão passa a ter critério. Nós nos começamos a perguntar: isso está alinhado ao que eu quero para a minha vida? Isso se aproxima ou me afasta do meu propósito? E de repente tudo muda. O peso do que tenho que se transforma na leveza do que eu escolhi. Porque o propósito, ele dá intenção ao tempo. Sem ele, o dia é cheio e o coração vazio. Com ele, até o silêncio tem sentido. Agora eu te convido para mais uma reflexão. O que faz o seu tempo valer a pena? O que te move, mesmo quando ninguém está olhando? O que te inspira a continuar, mesmo nos dias mais difíceis? Essas respostas não estão fora, estão dentro de nós. Mas na correria a gente quase nunca se dá tempo de ouvi-las, não é? E talvez gerir o tempo comece exatamente aí, em dar tempo para o que é essencial. O propósito, ele não é algo místico, inalcançável ou distante. Ele está nas pequenas coisas, no sorriso de um aluno que aprendeu algo com você, na sensação boa de dever cumprido ao final de um dia produtivo, no gesto de ajudar alguém, no orgulho de estar construindo algo que tem sentido para você. Propósito é o que te faz levantar da cama e dizer: hoje o que eu fizer vai valer o meu tempo. E quando o tempo tem propósito, até os desafios mudam de forma. Eles não são mais obstáculos, eles se tornam etapas de crescimento. E há algo importante sobre prioridades. Elas mudam conforme o seu propósito amadurece. E tá tudo bem. O meu propósito hoje pode não ser o mesmo de amanhã. Em alguns momentos, nossa prioridade será o trabalho, em outras, a família. O importante é estarmos conscientes de onde estamos colocando a nossa energia e se isso faz sentido para você hoje, porque o tempo desperdiçado não é o que passa devagar, mas o que passa sem propósito. E talvez o nosso maior erro que nós cometemos na gestão do tempo é tentar fazer tudo, agradar a todos e alcançar tudo sem se perguntar: por que eu estou fazendo isso? A verdadeira produtividade não está em fazer mais, mas em fazer o que importa. E propósito é exatamente isso. É um filtro que vai separar o que é urgente do que é essencial. Por isso, quando o seu dia estiver corrido, quando parecer que o tempo não vai ser suficiente, volte para essa pergunta simples: o que é realmente importante agora? Se você tiver essa resposta clara, pode ter certeza, você está gerindo o seu tempo de forma mais poderosa que existe, com consciência, com intenção e principalmente com propósito. Hum, eu trouxe uma segunda atividade para vocês, caso vocês queiram fazer. Volto a dizer, agora ou depois, tá? Pegue novamente um papel.
Desenhe uma linha horizontal. De um lado vocês irão escrever passado, do outro futuro e no meio presente. E agora eu quero que você pense nos grandes momentos da sua vida até aqui. O que você aprendeu com eles? Quais conquistas ao longo desse tempo mais te deixaram orgulhosos? O que você gostaria de viver nos próximos anos? Essa linha, ela mostra não apenas o tempo que passou, mas o tempo que ainda existe à nossa frente e o quanto nós podemos escolher como viver cada etapa. Então você percebe como o tempo deixa de ser uma pressão e passa a ser uma oportunidade quando olhamos assim. O tempo é o cenário da nossa história e só quem pode escrevê-la, o roteiro, é cada um de nós, não é? Hum, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. O segredo da constância. Acho que eu pulei um slide. Ou eu fiz ele a mais, não sei. Então vamos lá. Agora vamos falar, pessoal, sobre o elemento que transforma boas intenções em resultados reais, que são os hábitos. Cadê? Então, o que nós fazemos de forma repetida molda quem nós somos. E a gestão do tempo, ela depende diretamente dos nossos hábitos que você cultiva todos os dias. Esses hábitos, eles vão aproximar dos seus objetivos e outros podem te afastar, mesmo que pareçam inofensivos. E a diferença está justamente na intenção, porque o hábito é o que acontece quando o esforço vira natural. Mas antes de se tornar automático, ele precisa ser consciente. E aqui vai um ponto importante: comece pequeno. A constância vale muito mais do que a intensidade. Não adianta nós querermos mudar tudo de uma vez. Isso vai nos gerar frustração. O segredo é mudar um pouquinho todos os dias, até que um novo comportamento se torne parte da rotina. Então, crie rotina matinal, uma rotina que te coloque em movimento. Não precisa ser perfeita, mas precisa ser intencional. Então, por exemplo, vamos acordar sempre no mesmo horário, fazer algo que te dê energia, alongar, meditar, ouvir uma música, ler algo inspirador, revisar rapidamente as suas prioridades do dia. Esses pequenos rituais ajudam o nosso cérebro a entrar no modo produtivo com leveza, sem aquela sensação de corrida logo pela manhã. E você já percebeu que quando o dia começa atropelado, tudo parece sair do controle. Mas quando nós começamos o dia com calma, com propósito, até os imprevistos parecem ser mais fáceis de lidar, não é mesmo? E da mesma forma que existe uma rotina para começar o dia, é fundamental criarmos uma rotina para encerrar ele. Então, à noite, permitam-se desacelerar. Desconectem-se das telas. Agradeça pelas pequenas conquistas e preparem-se para descansar de verdade, porque o descanso não é perda de tempo, é parte essencial da produtividade, eu já falei isso hoje. Então, quando nós dormimos bem, o nosso cérebro, ele organiza as informações do dia, ele refaz as conexões e restaura a energia para o dia seguinte. Então, não é à toa que as pessoas mais produtivas do mundo também são as que mais valorizam o sono de qualidade. O descanso é um momento em que o corpo ele pausa, mas a mente trabalha a seu favor. Então, se você quer gerir melhor o tempo, comece cuidando dos seus hábitos, porque o tempo é reflexo de comportamento e comportamento é construído dia após dia. Eu inverti os slides, vocês estão vendo, né? Vamos então falar agora um pouquinho sobre a produtividade sustentável. Muitas pessoas querem fazer tudo, mas acabam se esgotando. E o que adianta alcançar metas se o preço será a exaustão?
Por isso, precisamos falar sobre produtividade sustentável, que é aquela que respeita seus limites e preserva principalmente a sua saúde mental. E quais são elas? O autoconhecimento. Tudo começa por aqui. Saber como você funciona. Cada pessoa tem um seu ritmo, um jeito e um momento do dia em que rende mais. Tem pessoas que são mais produtivas de manhã, outras à tarde, outras à noite. Tem gente que é super produtiva logo no início da manhã. E muitas outras que só vão acordar de verdade depois das 14 horas, vamos dizer. E tá tudo bem. O problema é que muitas vezes tentamos copiar rotinas que não fazem sentido para nós. Vemos alguém acordando ali 5 horas da manhã e pensamos: ah, se eu fizer igual vai dar certo. Mas talvez o seu corpo, a sua energia e o seu contexto sejam diferentes. Então, o autoconhecimento é entender em que momentos você se sente mais criativo, mais focado, mais disposto. É observar seu próprio ritmo e respeitá-lo. Porque produtividade não é sobre se encaixar em um padrão, pessoal, é sobre encontrar o seu próprio ritmo de fluir. Segundo, gestão de energia. Não adianta ter tempo se não há energia. O tempo pode até ser o mesmo para todos, as 24 horas do dia, mas o que muda é a qualidade da energia com que vivemos essas horas. Então, cuidar do corpo e da mente não é luxo, é necessidade. Volto a reforçar: o sono, a alimentação, as pausas são os verdadeiros combustíveis da produtividade. Sem eles, o corpo até continua, mas o seu desempenho cai, a concentração se perde e o cansaço vira rotina. Então, pense na sua energia como uma bateria. Se você não recarrega ela, ela simplesmente descarrega. E nenhum planejamento do mundo vai funcionar. Então, durma bem, alimente-se com consciência, respeite os sinais do seu corpo e, principalmente, pare para respirar. 5 minutos de pausa intencional podem devolver 1 hora de produtividade de qualidade. A gestão do tempo começa pela gestão da energia. E, por último, a autocompaixão. Ela é o terceiro pilar, né, e talvez o mais esquecido. É a autocompaixão. Nem todos os dias serão perfeitos. Ok. Você vai ter um dia em que o planejamento não vai dar certo. Ok. Em que a lista de tarefas vai sobrar e o cansaço vai vencer. Isso não é fracasso. Nós somos seres humanos. A produtividade saudável não vem da culpa, ela vem da consciência. A autocompaixão é olhar para si com gentileza, é entender que falhar faz parte do processo, faz parte do aprendizado e que o que realmente importa é seguir evoluindo com leveza. Cada dia é uma nova chance de nós ajustarmos, de nós aprendermos e principalmente de recomeçarmos. Porque no fim das contas, o tempo bem vivido é aquele que te faz crescer, sem que você perceba, sem que você perceba e se perca principalmente de si mesmo. É aquele tempo que faz, mas também sente, produz, mas também descansa. Você entrega, mas também vive. A produtividade que vale a pena é aquela que te aproxima de quem você realmente é, e não aquela que te afasta, tá bom? E a gestão do tempo nas relações? Gerir o tempo, pessoal, também tem a ver com as pessoas com quem compartilhamos, quem escolhemos compartilhar o nosso tempo. Pense nisso por um instante. Com quem nós temos gastado o nosso tempo? Essas pessoas, elas somam ou elas te drenam? Elas te inspiram ou elas te exaurem? Elas te colocam para frente ou essas pessoas estão te fazendo duvidar de si mesmo?
O tempo é o bem mais precioso que nós temos. E quando nós entregamos ele a alguém, nós estamos oferecendo um pedaço da nossa própria vida. Então, por isso, cultivar relações saudáveis também tem a ver com gestão do tempo. É uma das formas mais inteligentes de otimizar o tempo emocional. Evite conversas que só tragam negatividade, situações que se repetem sem trazer aprendizado e principalmente pessoas que estão sempre presas a reclamações. Não é sobre afastar todo mundo, é sobre nós nos protegermos energeticamente, falei errado, perdão. Então, cuidar de quem está ao nosso redor é importante, mas cuidar de quem você permite estar ao seu redor é essencial. Invista em laços que te inspiram, que te fortaleçam e que te ajudam a crescer. Em pessoas que celebram suas conquistas com você, que te escutam, que te desafiam a ser melhor, mas sem te diminuir. Essas conexões verdadeiras não apenas nutrem o coração, mas também recuperam o tempo emocional que muitas vezes perdemos tentando agradar, consertar ou corresponder a expectativas alheias. O tempo que nós dedicamos aos outros, ele deve ser o mesmo que dedica a si. E você também precisa se ouvir, se cuidar, se nutrir, porque no fim das contas, ninguém pode te devolver o tempo que você negligenciou com você mesmo. Quando você se respeita, atrai pessoas que também respeitam o seu tempo, o seu espaço e o seu processo. E chegamos, pessoal, ao final da nossa palestra hoje. Foi um período de reflexão prática, de consciência sobre algo que todos temos, mas que poucos dominam, que é o tempo. E se há algo que eu quero que você leve dessa palestra, é o seguinte: você não controla o relógio, mas você controla as suas escolhas. O segredo da gestão do tempo está em alinhar suas horas ao que realmente é importante. Então, não se trata de viver correndo, mas de viver presente, de viver com sentido. Então, a partir de hoje, eu te desafio a viver o seu tempo com mais intenção, a dizer mais sim ao que te faz bem e dizer não ao que te afasta do que é essencial. O tempo é o palco da vida e a vida é a nossa principal obra. Então, que tal nós começarmos a pintar esse quadro com mais cor, com mais calma e mais consciência, não é? Pessoal, foi uma alegria enorme estar com vocês essa noite, mais uma vez compartilhando sobre um tema tão importante. Né? Este é um conteúdo que eu espero que te inspire e que você compartilhe com alguém, né, as ideias, que vocês parem para repensar a forma que temos vivido, né? E lembre-se sempre, o tempo não volta, mas o que você faz com ele pode transformar o seu futuro, não é? Então, pessoal, o meu muito obrigado pela presença de todos. É um prazer enorme ter vocês aqui, né, em ser parceira da FFG, né? E estou à disposição, tá? Deixem seus comentários no chat. Coloquem da onde vocês eram, acredito que vocês já colocaram. Hoje eu não estou conseguindo visualizar os comentários, mas a mediadora acompanhou, mas depois eu vou entrar e ler tudo com calma, ok? Pessoal, então, uma alegria, né, estar com vocês essa noite e até a próxima. Lembrando que amanhã a equipe da FFG estará encaminhando o e-mail para todos que realizaram a inscrição e caso você tenha interesse em adquirir o certificado, eles estarão
encaminhando todas as informações necessárias, ok? Então, um beijão para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal!